Carla Costa, eu sou membro do GPOST e esse vídeo aqui é para a gente discutir um pouco sobre a segunda temporada da série Coisa Mais Linda da Netflix. Aqui no canal tem um vídeo meu sobre a primeira temporada, a gente vai deixar linkado num card aqui em cima para vocês assistirem. E nesse primeiro vídeo eu faço uma discussão de 10 pontos que eu achei relevantes de debater sobre a primeira temporada. Esse segundo vídeo vai ser um pouco diferente porque eu não separei em pontos, mas a gente vai discutindo assim de uma maneira geral. E aí eu já vou avisando que vocês que ainda não assistiram a série, talvez eu não consiga não dar spoiler aqui nas análises que eu vou fazer. Então, quem não assistiu ainda, seria interessante assistir, terminar de assistir e depois voltar aqui no vídeo para poder a gente continuar o debate. Bom, a série Coisa Mais Linda conta a história de 4 mulheres. Na primeira temporada são elas a Malu, interpretado pela Maria Casadeval, a Teresa, interpretada pela Mel Lisboa, a Adélia, interpretada pela Paty Jesus, e a Lígia, interpretada pela Fernanda Vasconcelos. Bom, na quinta temporada há uma mudança nesse roteiro principal, porque a personagem Lígia, e aqui vai um spoiler já, né, de cara, ela sofre um atentado do ex-marido na primeira temporada, e aí então na segunda temporada ela já não está, tendo sido então vítima de um feminicídio. E aí a personagem da Ivone, que na primeira temporada é uma personagem secundária, ganha destaque, né? Ela é irmã da Adélia e ela se torna então uma das 4 protagonistas da série. Ela é interpretada pela Larissa Nunes. Então a história gira em torno dessas 5 mulheres, né? A Lígia é uma personagem que na segunda temporada vai se tornar muito um farol para essas outras 4 mulheres, né? E por que um farol? Porque a Lígia era uma mulher casada, vivia um relacionamento abusivo, e aí ela passa a correr atrás do sonho de ser cantora, e essa força, essa coragem que ela demonstra na primeira temporada passa então a inspirar as outras personagens na segunda temporada. A segunda temporada começa com um diálogo entre a Manu e a Lígia, justamente porque a figura da Lígia aparece nos primeiros episódios recorrentemente, né, na cabeça da Malu. Ela fantasia diálogos com a melhor amiga, e nesse diálogo ela diz exatamente: hoje é o primeiro dia de um ano novo, não é? Os próximos 364 são um livro aberto. Vamos contar uma boa história. E aí a história, então, contada na segunda temporada, com esse mote do primeiro episódio, é justamente uma boa história envolvendo a vida dessas 5 mulheres. A luta pelos sonhos, então, e aí balizado por essa personagem, a Lígia, é o mote dessa segunda temporada. Cada uma dessas mulheres vai viver conflitos que envolvem justamente a busca pelos sonhos, né? No que cabe a Malu, ela precisa ir reconquistar o clube que ela fundara com a amiga Adélia na primeira temporada, porque o marido, aproveitando que ela também tinha sido baleada, estava internada, né, em coma induzido, ele toma o clube para ele, e aí ela precisa então disputar com ele por esse clube. E nesse conflito são apresentados alguns elementos da dificuldade que as mulheres tinham de ter uma independência financeira, uma independência inclusive em relação à própria vida, né, na sociedade brasileira da década de 50 e da década de 60. A Teresa também vive esse conflito em relação aos sonhos, e a Teresa é uma personagem que na primeira temporada é muito forte, seria o que a gente chama, né, de empoderada, e na segunda temporada, por conta de descobrir que o marido Nelson teve um filho com a ex-empregada, que é justamente a Adélia, ela passa a tentar fazer o papel, representar, assumir o papel de uma dona de casa que cozinha para o almoço e para a janta do marido, mas que isso não se sustenta, já que ela adorava trabalhar, e aí ela retorna ao trabalho,
mas vive esse conflito com o fim do casamento com um homem que ela realmente ama. Então ela era feliz no casamento e acontecem ali conflitos que fazem com que esse casamento acabe. A gente chega nesse ponto um pouco mais para frente. A Adélia também vai viver aí conflitos e também em relação aos sonhos, e no caso dela ela está entre dois amores, né? O capitão, que é um homem negro, é um sambista, um músico, e o Nelson, ex-patrão, com quem ela tiver uma filha. E nesse conflito, alguns desdobramentos se ligam aí a uma questão racial, também vou deixar nesse vídeo para a gente discutir mais para frente. E a Ivone, que é essa grande personagem que surge nessa segunda temporada, acredito eu que o sucesso que ela deve ter tido na primeira temporada, porque ela é uma personagem que chama a atenção, e aí ela chega então com o sonho de ser cantora, a Lígia, né, a personagem que sofre o feminicídio na primeira temporada, né, substituída então pela Ivone, que também quer ser cantora, e o conflito da Ivone em relação a esse sonho, virar artista ou lutar, né, porque já era difícil por conta dela ser uma mulher negra, por melhores condições de vida através do trabalho comum, né, que também já era aí uma grande batalha para ela por ser negra. São então essas 4 mulheres que protagonizam a segunda temporada e que vão vivendo resumidamente esses conflitos que eu apresentei para vocês. Há um salto de qualidade nessa segunda temporada porque os conflitos eles se tornam mais interessantes, mais concretos. São conflitos ligados à luta da época das mulheres, de uma parcela das mulheres, mas uma luta por liberdade, por independência, por igualdade. E isso vai tornando, claro, os conflitos mais interessantes, porque não vão mais se limitando aos relacionamentos amorosos ou ao que os homens ditavam na vida das mulheres, que isso é mais recorrente na primeira temporada. Então, acredito que isso é um salto de qualidade, né? Você tratar de problemas concretos da luta feminina da época, como divórcio, direito ao aborto, enfim. É uma série recheada de frases de efeito, tanto que muitos memes já rolam aí na internet, né? Isso é recorrente, na primeira temporada também já acontecia isso. Uma imagem muito recorrente e interessante na série é a negação dessas mulheres do ato de servir o homem. E aí aparece, né, feito por alguns personagens, que é esse ato de botar algo num copo, né, e dar ao homem. E elas negam essa ação, então isso metaforicamente coloca a postura dessas mulheres de não estarem mais dispostas a se submeter à vontade dos homens ou a abandonar os seus sonhos por conta desses homens. É uma visão, né, e a gente vai chegar lá também ainda, é uma visão limitada dentro de um tipo de feminismo, que é o feminismo liberal, mas que não é falso, né? Então há realmente essa estrutura, a estrutura social que a gente vive é uma estrutura que recorrentemente a gente vive momentos de pequenos machismos e eles vão se somando a uma conjuntura maior, a uma estrutura maior que é social, né? E aí, então, essa série está muito mais apegada ao empoderamento feminino, essa categoria de empoderamento, de conquistar seu espaço, e isso aparece em diversos episódios, né? Enfim, é a visão do feminismo da série como um todo. E aí eu vou apresentar um pouco para vocês sobre pontos de conflito que eu analiso dentro da série, né? Então aqui já é mais mesmo, não a exposição do que ela é, mas a minha visão sobre ela. Uma das coisas é que se a presença da Adélia na primeira temporada soava muito, né, como uma concessão, né, era uma personagem negra com um espaço muito pequeno, na segunda temporada o núcleo negro ganha mais espaço e é óbvio que é um núcleo muito mais interessante, com personagens interessantes e pouco aproveitados, como a Dona Elsa, como o Duque, o Miltinho, o próprio Capitão e aquele contexto do morro. Né? Apesar de que o morro ainda é apresentado de maneira muito idealizada, né? Assim, não há, os conflitos sociais são apagados, ele continua sendo representado como um espaço de alegria, de diversão, né? Sem conflitos, de maneira muito higienizada, então isso não
não muda, né, de uma para outra. Apesar de que ele tem muito mais tempo, até porque as personagens principais aí agora têm uma paridade, né? São 2 brancas e 2 negras. Então você tem um maior espaço para o conflito das mulheres negras. Outro ponto de conflito que me interessa muito discutir aqui é sobre a limitação na discussão da pauta do racismo. Eu não tive aí o interesse de ver se os produtores da série são negros ou são brancos, mas a discussão do racismo, ela fica ali circunscrita apenas à perspectiva individualista, né? Não há uma apresentação do racismo como uma estrutura social. Daí a solução para o racismo e os problemas que vão aparecendo estão ligados à forma como as pessoas lidam com os negros ou as negras, e isso aparece nos espaços que são espaços de branco, e aí onde a Adélia, o capitão e sua filha tentam furar a bolha, né? Essa ideia de furar a bolha como uma ação antirracista me parece bem recorrente na obra, e a gente já sabe que isso é limitado porque a questão do racismo vai para além das perspectivas individuais, ela é institucional e ela é principalmente estrutural, né? Uma questão também de classe, e isso aí não aparece na obra, está totalmente perdido, né? E aí, um grande problema para mim é justamente o conflito que a Adélia vive. E aí ela vive o conflito de amar ainda o ex-patrão branco com quem ela teve um romance e uma filha, e se casar com o capitão. Ela se casa com o capitão na 2ª temporada, e nessa mesma temporada ela separa dele para ficar com o ex-patrão branco. E isso tá ligado a toda uma perspectiva da Adélia de que queria sair do morro, ter uma vida melhor, oferecer uma vida melhor para a filha, enquanto o capitão também estava ali muito satisfeito com a vida que ele já tinha. Achei isso bem problemático, apesar de achar que os relacionamentos interraciais estão recorrentes nas obras produzidas agora para o cinema, para a televisão, para essas plataformas de streaming, mas se a gente pensa sobre a solidão da mulher negra, por exemplo, sobre a formação afetiva, amorosa das pessoas negras, é muito problemático a série fazer essa escolha, né, da Adélia, uma personagem mal aproveitada, né, uma personagem que é quase uma personagem que a gente chamaria nos romances de plana, né, ela vive poucos conflitos, ela poderia ser uma personagem muito mais complexa, uma mulher que criou sozinha a própria filha, ajudou a criar a irmã, e ela, né, tá lutando por uma vida melhor, e a escolha que essa personagem faz é de ter um relacionamento com um ex-patrão branco. E aí ela vai viver com a filha o preconceito racial do tipo individualista ainda, nos espaços que esse homem convive, que são então os espaços da classe média do Rio de Janeiro daquela época. A Adélia, né, que na 1ª temporada é quem tem os diálogos mais interessantes com a Malu, justamente por apontar o fato dela ter uma posição de classe diferenciada da Malu e não poder fazer as mesmas escolhas, acaba na 2ª temporada se tornando uma personagem muito fraca por conta desses conflitos que ela vive serem aí muito superficiais. Eu achei então um grande problema para essa 2ª temporada. Já a personagem Ivone, na minha opinião, é a mais realista de todas as personagens. A interpretação da atriz, a atriz é fantástica, ela canta, ela interpreta divinamente bem, e ela torna, então, com a interpretação dela, ela torna a Ivone uma personagem muito mais verdadeira, e os conflitos que a Ivone vive, apesar de estarem ligados muito ainda àquilo que eu discuti com vocês no primeiro vídeo da 1ª temporada, sobre o mito do Salvador branco, né, se repetir, porque é a Malu que vai incentivar a Ivone a ser cantora, a correr atrás dos sonhos dela e vai oportunizar espaços para que ela faça isso, como se houvesse a necessidade então de um branco ir lá, olhar o negro e trazer o negro para o seu espaço, né? Então a ideia dessa permissão do branco de trazer o negro para o seu espaço. Apesar disso, a personagem, ela é uma personagem complexa, uma personagem forte, com conflitos interessantes e muito bem interpretada.
Então, eu acho que ela é a cereja do bolo, vamos dizer assim, ela é a estrela dessa segunda temporada, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. O ponto alto da série é o julgamento do Augusto, ex-marido da Lígia, né, que a mata no final da primeira temporada. E esse julgamento ele é interessante porque ele expressa justamente o pensamento da época e um conjunto de formas de pensar da nossa sociedade que reverberam na vida das mulheres, que permanece até hoje, como a ideia, por exemplo, de que o feminicídio é um crime amoroso, né? Um crime passional. E isso a obra representa muito bem, então é um dos pontos mais altos. Aí agora, para finalizar esse vídeo, que já está muito longo com certeza, eu tenho 2 grandes incômodos para apresentar para vocês. São incômodos que me chocaram e que eu quase desisto assim de dizer para vocês que a série é boa. O primeiro deles é em relação ao conflito da Teresa com o trabalho, no novo trabalho, né, que ela vai assumir na rádio. Ela conhece o Wagner, um radialista já consolidado ali na empresa, conhecido, né, e cujas mulheres ali tinham inclusive aquela imagem do galã, né, segundo ele. E a Teresa chega nesse espaço e por ele se sentir ameaçado com a presença de uma mulher, ele recorrentemente é machista, ele é sexista, né? Ele faz mansplain com ela e tem piadas altamente machistas, preconceituosas, trata mal a Teresa e a Teresa vai ali se saindo sempre muito bem nesse relacionamento com ele, até chegar ao ponto de, num brilhante diálogo num bar, depois que eles têm uma noite divertida de conversa, ele achar que a noite acabaria em sexo. E aí ela responde de uma maneira brilhante, é um dos diálogos mais interessantes da série. Acontece que a série vai levar esses 2 personagens a terem relação sexual. Então, reconstrói a imagem, né? E aí reforça esse estereótipo de que, na verdade, esse machismo, essa forma do homem tratar e de se sentir ameaçado com a mulher no trabalho, é apenas uma tensão sexual que se resolve na cama. Eu acho que isso foi terrível para a personagem e para o próprio enredo da obra. Completamente inverossímil, romantizado, né, e bastante problemático. Me incomodou muito isso. E o segundo fato que me incomodou muito também tem a ver com a Teresa, ela recordando do relacionamento com o ex-marido, recolhe um livro, né? No livro há uma dedicatória e a dedicatória do livro fala sobre aventura, né? Para uma eterna aventura com você, com amor, Nelson, é algo do tipo. E o livro inclui que está escrita essa dedicatória que ela lê é o Lolita. E obviamente aí tem talvez uma intertextualidade com o fato da Mel Lisboa, que interpreta a Teresa, ter ficado famosa interpretando na Rede Globo a Lolita. Só que Lolita não é uma obra que conta a história de uma aventura amorosa. Lolita é uma obra que conta a história da visão de um pedófilo diante de um grande período de tempo no qual ele violenta sexualmente uma criança, a Lolita. E aí, da forma como é apresentada na obra, é como se fosse uma aventura. Isso é muito problemático porque a série se diz feminista. Então, uma série feminista, por mais que ela seja feminista do tipo liberal, ela não pode ali reforçar a imagem da Lolita como um tipo de aventura amorosa ou aventura sexual, né, normalizando aquele comportamento. Então é um equívoco profundo, né, e imperdoável. Eu acho que esse é imperdoável. Mas de qualquer maneira, a série é divertida. Eu acho que ela cumpre um papel social também que é limitado, mas é um pontapé, que é trabalhar essa questão do empoderamento feminino, das lutas femininas, e aí as mulheres que vivem
oprimidas na sociedade, de certa forma, se identificam com os conflitos dessas 5 mulheres. Vale a pena assistir. Claro que a gente sempre assiste com um olhar crítico, mas eu não vou dizer para vocês que não vale a pena assistir. É divertido. O Rio de Janeiro é representado com toda a sua beleza, majestade, né? O desenvolvimento da música, enfim, da cultura. Vale a pena, é divertido, e nesse tempo de quarentena a gente precisa também de uma coisa leve para assistir. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço a vocês que, se vocês assistem os nossos vídeos e ainda não são inscritos no nosso canal, por favor, se inscrevam. Não deixem de curtir, de compartilhar, e a gente se vê então no próximo vídeo.